Vamos falar do segundo dia de greve do transporte público em Teresina. Segundo dia de greve, sem previsão de fim, sem acordo, a categoria aguarda ser recebida pelo prefeito da capital para ouvir a proposta que faça o movimento ser pelo menos suspenso até o fim do mês, enquanto se resolve definitivamente o problema. Vamos ao vivo com o Raimundo Lima, que acompanhou o segundo dia de greve. O Raimundo Lima tem as informações, ele acompanhou ontem a deflagração da greve, Raimundo, e agora se acompanhou o segundo dia. Primeiro, boa tarde, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Raimundo, resumidamente, um caos, mais um dia de caos na capital piauiense. Boa tarde, Douglas, boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, Douglas, mais um dia de caos, mais um dia da capital piauiense sem ônibus coletivo, a população tendo que se virar para ir trabalhar, usando situações, veículos alternativos, moto, Uber. Quem tem o seu próprio transporte teve que gastar gasolina para poder chegar no trabalho, porque a greve continua e, por enquanto, nenhuma sinalização de acordo entre as partes, trabalhadores e empresários do setor. Nós acompanhamos essa manhã de hoje de movimentação no centro da cidade. Foi, inclusive, um dia de protesto dos trabalhadores que até mesmo tocaram fogo em pneus lá no centro da cidade, mas nada de acordo. Vamos acompanhar a reportagem. A greve de empregados de ônibus urbanos de Teresina entrou hoje no segundo dia sem sinalização de acordo. O CETUD, Sindicato das Empresas de Ônibus, apresentou uma proposta de 6% de reajuste salarial. Foi apresentada, inclusive, uma proposta de um reajuste até um pouco acima da inflação, né? No salário direto e nos benefícios de saúde e alimentação, um reajuste bem superior à inflação. Proposta que não foi aceita pelos trabalhadores. O presidente do Sintetro diz que o salário dos empregados das empresas de ônibus está congelado desde 2019. No salário que é o maior, o do motorista hoje, que é o pior do Brasil, de R$2.000, iria aumentar R$120. Então essa proposta que o CETUD ofereceu para nós. Só que assim, a gente não vai aceitar, porque eles não tinham nada, eles tinham 850 mil e ofereciam isso para a gente. E hoje o índice do governo é de 5,84. Então não precisa do dinheiro da prefeitura e nem do governo do estado para dar o que eles estão oferecendo. Segundo os empresários, a prefeitura tem uma dívida de R$150 milhões referente a subsídios de passagens que não foram pagos nos últimos 3 anos da gestão atual. Dívida essa que já está na Justiça Estadual. Segundo o CETUD, as empresas do sistema arrecadam hoje um total de R$6 milhões por mês com a venda de passagens, mas o custo operacional é de R$11 milhões. Para fechar esta conta, a prefeitura precisa repassar mensalmente o valor de R$5 milhões. A resposta da prefeitura para resolver o impasse teria sido prometer aos trabalhadores a possibilidade de adquirir 150 ônibus novos e criar um novo sistema de transporte coletivo utilizando os empregados do sistema atual. Nós não somos contra o prefeito trazer os 150 ônibus que ele já disse que vai trazer, se ele vai dar gratuidade. O importante é que ele empregue a categoria e que realmente garanta os nossos benefícios. E aí a gente apoia quem quiser fazer a coisa certa, quem quiser fazer a coisa correta. É isso que a gente quer aqui em Teresina, que o prefeito resolva o que ele prometeu na campanha, que já está com 2 anos e hoje é março, 3 meses, ainda até agora não fez nada. Ontem a gente foi para conversar com o prefeito e ele não recebeu a gente. E cada dia que passa a categoria fica mais revoltada, a população não concorda mais com o que está acontecendo. E a gente não vê nenhuma solução por parte nem dos empresários e nem do prefeito. Em relação à entrada de empresas, não vejo como, porque as concessionárias de hoje são detentoras do contrato. E em relação a outras situações, enfim, são ideias que a gente recebe e a gente não consegue ver outra forma de a questão ser resolvida, senão na base do subsídio para quem já é detentor do contrato. Todas as outras questões devem ser discutidas, mas nós entendemos que nós somos detentores do contrato, nós temos o maior interesse
possível, o maior interesse de todos, de fazer e de prestar um serviço adequado para o usuário, e todas as empresas, todas as concessionárias têm esse desejo de operar com o máximo de frota possível sem depender da arrecadação. Na manhã dessa terça-feira, os grevistas se concentraram na Praça Marechal Deodoro, no centro da cidade, e atravessaram um ônibus na via em frente aos pontos de embarque e desembarque. Muitos passageiros têm buscado a alternativa dos chamados ligeirinhos para voltar para casa. A Superintendência de Transportes e Trânsito do município preferiu se manifestar através de nota. O documento afirma que a Procuradoria do município vai pedir ao Ministério Público do Trabalho que determine que o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Urbanos coloque 70% da frota circulando nos horários de pico e 30% nos outros horários, assim como também nos fins de semana. Uma outra informação da nota é que a S-Trans vai continuar cadastrando ônibus alternativos para transportar os passageiros enquanto durar a greve. Bom, e no final da manhã, os trabalhadores aí do sistema, os grevistas, atearam fogo em pneus ali nas proximidades da Praça Marechal Deodoro, ali no centro da cidade, como forma de intensificar o protesto e também de dar um recado para que esse problema seja resolvido o mais breve possível e que a cidade possa ter novamente o sistema de transporte coletivo público para atender a população. Douglas. Raimundo, uma questão que eu queria saber, que nós falamos ontem aqui, é que como era o primeiro dia de greve, tinha assembleia para decidir se aquelas propostas iniciais seriam aceitas ou não pela categoria, então não foi possível o cumprimento da legislação que estabelece 30%, no mínimo, 30% da frota circulando durante o período de greve. Hoje, continua 100% parado? Douglas, nós conversamos, perguntamos ao sindicato, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, se eles estavam cumprindo o que determina a lei, que é a garantia desse percentual mínimo para continuar circulando. Eles disseram que não tem como intervir nessa situação, o sindicato não foi para a porta de garagem de nenhuma empresa para impedir que os trabalhadores fossem para as ruas colocar os ônibus em circulação, e que a frota não está nas ruas simplesmente porque os próprios trabalhadores estão se recusando a sair de casa para ir trabalhar, porque estariam aí com salários atrasados há mais de um mês. Segundo o sindicato, algumas empresas estão há 44, 45 dias sem pagar o salário dos trabalhadores. Então, essa manifestação de não trabalhar não teria relação direta com uma ação do próprio sindicato, mas sim uma atitude individual de cada trabalhador do sistema que não quer ir para as garagens e trabalhar, mesmo diante de uma possibilidade de uma determinação judicial. Ora, Raimundo, uma hora isso vai ter que ser resolvido, porque a lei estabelece esse percentual mínimo de 30%, me parece que esse percentual sobe para 70% nos horários de pico, né, Raimundo? Sobe para 70% nos horários de pico, quer dizer, o início da manhã, meio-dia, final da tarde. Uma hora alguém vai ter que se manifestar, quando eu digo alguém, o Poder Judiciário vai ter que se manifestar, no sentido de resolver o problema. Quando eu falo isso aqui, não é desejando não, porque é o caminho natural. Alguém vai provocar o Poder Judiciário. Agora, o Raimundo Lima, competente jornalista, um dos melhores jornalistas do Piauí, que tem uma história já na nossa imprensa, não é simplesmente um repórter de registrar fatos. Raimundo investiga, vai atrás, conversa, apura. Raimundo, a coisa chegou no nível, eu vou usar aqui a expressão popular, no nível de bagunça tão grande que fica até difícil a gente entender por onde pode sair uma solução, porque já se envolveu tanta gente, já se disse tanta coisa, já teve inclusive CPI na Câmara Municipal e nada se resolveu. Agora, me parece que tem propostas na mesa do prefeito, uma delas envolve a vinda de algumas empresas de fora, de outros estados, com manutenção, como você disse, da mão de obra local, e a outra proposta envolve as empresas daqui,
mas com condições impostas pelo poder público municipal. 150 ônibus novos, um repasse mensal de 3,5 milhões. Agora, Raimundo, falando em repasse, o Setut está com o mesmo discurso, que é o seguinte: o Setut fala aí numa dívida de quase 150 milhões de reais, diz que é 6 milhões de reais por mês, ou seja, é muito disse-me-disse, envolvendo também a prefeitura. Quer dizer, o Setut cobra de um lado, a prefeitura se preocupa não só com o sistema, mas com os trabalhadores também. O Setut fala nessa dívida, mas pouco fala com os trabalhadores. E aí, Raimundo, eu não sei, sinceramente, vou ser sincero, eu acho que eu nunca, nesses anos todos que nós trabalhamos em jornalismo, eu nunca vi uma situação tão grave e tão confusa quanto agora. Eu não só acho, Douglas, eu tenho certeza, em todos os anos em que eu estou aqui, eu nunca vi uma situação tão complicada no transporte público na capital piauiense. Eu lembro bem de inúmeras situações de greve de transporte público por questão salarial, em que já aconteceram manifestações de estudantes, as pessoas foram para a rua e tudo chegou-se a um acordo, as partes sentaram e puseram fim ao movimento. O que a gente percebe agora é um jogo de empurra-empurra, prefeitura, Setut, e ninguém toma uma atitude enérgica para resolver esse problema todo. Porque são cerca de 2 anos, uma capital como Teresina, com mais de 800 mil habitantes, com uma parcela significante de pessoas dependendo do transporte coletivo, e essa situação vem se arrastando com esse processo de sucateamento que só avança a cada vez mais. As empresas mantêm os ônibus nas garagens, porque dizem que não compensa pôr na rua, porque não dá lucro, mas continuam operando aí no sistema, não se sabe como. A prefeitura não aceita os valores que estão sendo cobrados pelas empresas, e surgem ideias aí que muitas delas a gente sabe que não tem nem sequer condição de ser colocadas em prática. Enquanto isso, quem precisa desse tipo de transporte continua sofrendo, continua cortando na carne a necessidade aí de continuar se locomovendo, de continuar indo trabalhar, de continuar indo estudar, de continuar indo resolver a sua vida fora de casa, seja pagando aplicativo, seja pagando mototáxi, seja pegando o ligeirinho, que é um transporte que não é devidamente regularizado, existe até um certo risco nessa atitude, e, ao mesmo tempo, a gente percebe que não se efetivamente procura resolver o problema. Sinto que falta uma atitude mais enérgica do Poder Judiciário trabalhista, ou seja, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, precisam efetivamente chamar as partes para resolver esse problema. Precisamos também de uma ação mais enérgica também do Poder Judiciário, do Poder Legislativo Municipal, através da Câmara Municipal, ou seja, alguém tem que tomar uma atitude para resolver esse problema. Senão, vamos ficar uma capital sem transporte público coletivo. A única alternativa que se tem aí são essas que já foram citadas, e são sortudos os moradores da Zona Sudeste que ainda têm o metrô de Teresina. A greve continua até o momento sem sinalização de qualquer possibilidade de negociação, e aí se perguntam como é que vão voltar as pessoas que saíram hoje para trabalhar, como é que vão chegar em casa no fim do dia, como é que essas pessoas vão voltar para trabalhar amanhã cedo. Lamentável, um caos na cidade, sem transporte público, e novamente nós pedimos que alguém tome uma atitude e resolva esse problema, porque é um problema sério que afeta milhares de pessoas numa cidade como Teresina. Douglas. Continua acompanhando a situação, todos os dias nós vamos acompanhar, vendo o desenrolar dos fatos, na esperança de que alguma solução seja retomada o mais rápido possível. Raimundo, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, até amanhã. Boa tarde, Douglas.